Só pra manter a Tradição. Fala, rapaziada, tudo certo? Tamo de volta em segundo episódio do VAR aqui pra vocês. E ó, hoje a mesma resenha de sempre, mas com várias pautas diferentes. E inclusive, antes de mais nada de apresentar os meus grandes amigos aqui, agradecer a todo mundo que já tá inscrito aqui no canal, que já seguiu, que já mandou pergunta, que já fez tudo. Se apresentem aí, rapaziada. Rapaziada, mais um programa da Artan falando de novo. Melhor, Kadir. Hoje meu nome é Kadir, tá bom? Em homenagem ao melhor jogador panamenho da história. Mas vamos puxar essa resenha. Ô Lucas, se apresenta e já começa falando de seleção brasileira, que é o melhor que a gente tem pra hoje. Fala galera, mais uma vez, segundo episódio, o Lucas aqui. E pra gente começar, essa semana a gente tá gravando hoje, dia 19, então essa semana a gente teve jogo da seleção brasileira, um monte de data FIFA. E vamos começar falando do primeiro jogo da seleção. Foi uma boa apresentação, Senegal é uma equipe mais ou menos, uma seleção africana bacana de enfrentar. Mas a gente empatou com a Tunísia em um joguinho bem fraco, hein? O que vocês acharam? Cara, o grande destaque, né, dessas duas data FIFA, a gente pode começar falando, é do Estevão, né? 18 anos, personalidade. Cara, tô incrédulo com ele. Não lembro de jogadores com a idade dele. Brasileiro, claro, a gente tem o Yamal aí. Mas eu vou até trazer um dado daqui a pouco falando sobre isso. Nicholas, separou alguma coisa sobre esse assunto pra gente? Cara, eu acho que o Raem é melhor que o Estevão, tá ligado? Não, tô zoando. Mas, assim, não separei algo exatamente sobre isso. Você falou do Estevão. Só que, cara, tem um outro cara que infelizmente se lesionou, mas que pra mim já tá, assim, nadando de braçada na posição dele há muito tempo, que é o Militão. Cara, ele é puta num zagueiro e por causa de um problema da seleção brasileira, que é não ter um bom lateral direito, o Militão achou um espaço pra ele jogar como titular da seleção em meio a grandes jogadores que ele tinha essa concorrência. Marquinhos, Danilo é foda, né? Pelo amor de Deus. Marquinhos, enfim, Murilo, que tá todo mundo ali brigando por essa vaga. Ele achou um lugar e, cara, pra mim jogou muito também. Uma pena. Ele teve o Real Madrid constatou que teve uma lesão na coxa, mas assim, aquela lesãozinha de 2, 3 meses, ele tá voltando, mas bom jogador também, tá? Não, e o Militão de lateral, ele na última Copa, o Tite já colocou ele de lateral e ele foi bem naquele jogo contra a Croácia, inclusive depois que ele sai, o Brasil toma aquele gol no finalzinho da prorrogação. Então, assim, eu acho que já tá ali. É Militão lateral direito e não tem a menor dúvida de que ele é o lateral direito da seleção. Cara, esse lado direito, né, com Nossa. Militão e Estevão, tem que prometer, hein? Tô muito animado pra esse lado. Inclusive, cara, é uma parada que eu não vi muita gente falando, mas, cara, o Estevão, ele tem que ser titular da seleção brasileira, mas ele tem que ser titular do Chelsea. Cara, o Maresca vem colocando o Garnacho e, com todo respeito, Nossa. tem um penhasco de diferença entre o Garnacho e o Estevão. Cara, o Estevão, em 11 jogos pela seleção brasileira, fez 5 gols. Cara, ele só tá atrás do Pelé nessa estatística. É, E isso quer aí. outra ainda? Cara, o Estevão, irmão, ele já tá nessa temporada com mais de 10 gols, cara. Moleque novo, seleção, Palmeiras, Chelsea, não sentiu nenhum peso da camisa. Geracional. Porra. Não, e eu vou Verdade é essa. falar, apesar dele ter vindo do Palmeiras, eu tenho que falar do homem, né? É, ele vem pra rivalizar com o Yamal, tá? Eu acho que vem pra rivalizar com o Yamal e os ingleses já estão encantados com ele. Já estão falando lá, comparando ele com o Phil Foden na seleção. Nossa, É, coitado do Estevão, hein? o Phil Foden tem 46 jogos e tem menos gol do que o Estevão já tem em 11 pelo Brasil, sacou? Então, assim, eu acho que o Estevão vem pra rivalizar com o Yamal e acho que, porra, ele é muito craque, velho. Eu acho que ele tá fazendo toda a diferença nessa seleção do Ancelotti. Parece que eu tava soprando um balão, né? Que eu queria começar a falar, mas eu tava esperando. Cara, eu acho que principalmente nesse primeiro jogo, tá? Falando do primeiro jogo contra a Senegal antes, depois a gente entra na Tunísia, e aí tem várias discussões pra gente ter ali, seja de jogador, posição. Alô, Bento, hein? Sua hora tá chegando, hein, paizão? Já se despede aí que eu acho que acabou. Mas enfim, cara, eu tenho, assim, brincadeiras à parte, você falou da comparação com o Yamal, eu acredito que o Estevão vai ser um jogador geracional. Ele é muito bom, velho. Ele tem muita qualidade. Premier League ajuda muito ele na questão física. Então, assim, ele já tinha muita qualidade aqui no Brasil. Ele aprimorando as qualidades físicas dele na Premier League e entrando agora como titular, pelo amor de Deus, ele vai ser um jogador muito bom. Muito fora da curva. Enfim, eu acho que um feedback geral sobre esse jogo contra o Senegal é isso, mano. Tipo, o Brasil se impôs, jogou bem contra uma seleção boa. Acho que o papai do nerd dos dados aqui vai poder explicar melhor, que o Mané é o 10º melhor. É, e tava 26 jogos invictos. 5 mil jogos sem marcar um gol de cabeça, enfim. E aí, cara, eu acho que foi uma baita apresentação pra uma seleção que
pra mim era uma dúvida até agora. O que o Brasil ia fazer e até onde o Brasil ia, eu acho que eu consegui perceber o Brasil com mais característica. Parece que ele já vai querer esse 4-2-4 pra Copa. E eu sou a favor. O meu medo é só quem que vai estar jogando em determinada posição, tá ligado? Se o Militão não jogar, cara, a gente vai ter muita dificuldade na lateral direita, assim, seja lá com quem for. O jogo contra a Tunísia do Wesley é pavoroso. Pavoroso, pra mim, assim. Mas, enfim, queria ouvir de vocês o jogo contra o Senegal também, mas mais já falando do jogo contra a Tunísia, que eu acho que é o que mais deu aquela, porra, de novo, sabe? Aquela brochada com a seleção, sabe? A grande verdade é que nesse 4-2-4, quem tá mais ameaçado aí não é o Estevão, né? Não. Que o mais comum seria ele, por ser o mais novo, estreante na seleção brasileira. Mas a grande verdade é que o Rafinha tá voltando de lesão, né? E o Rafinha fez uma temporada de melhor do mundo nessa última temporada. Então, assim, é provável que ele entre titular no lugar de alguém. Matheus Cunha, Rodrigo. Cara, o Rodrigo tem que se criar. Ele não tá tendo chance no Real Madrid. Ele não tá tendo oportunidade. Será que ele vai ser liberado no meio do ano para conseguir um time que ele tem espaço? Será que vai ter esse meio termo? Se ele vai conseguir chegar bem, para conseguir estar em posição de disputa, pelo menos, com o Rafinha? É algo que tem que ser pensado assim. Tá jogando bem na seleção, mas não adianta jogar bem na seleção. Cara, seleção de 3 meses. É o clube que vai definir, né? Quem vai estar na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que sai o Rafinha, ó, o Matheus Cunha, tá? Eu ia falar isso agora. É assim, eu acho. gosto muito. Jogou bem contra a Tunísia. É um azarado também, né? O Matheus Cunha. Pô, muito azar. Mas, enfim, pra você completar aí, eu acho que ele entra na do Matheus Cunha e eu não sei se ele joga de 9, tá? Eu colocaria o Vinícius Júnior de 9 e colocaria o Rafinha na esquerda. Nessa formação do 4-2-4, eu acho que o ataque fica todo móvel, ninguém vai ter uma É. posição fixa, né? E justamente por isso que é importante o Militão na lateral direita e até mesmo, vou falar, o Alexandro na esquerda, que são dois mais defensivos. Então, acho que nessa formação, você tendo dois laterais que são mais defensivos, mas que sabem jogar, é muito importante. E eu acho que ele tira o Matheus Cunha, ele joga o Rodrigo de 9, invertendo tanto com o Vini quanto com o Rafinha, e o Rafinha jogando mais armando o jogo ali. Eu acho que o Ancelotti, na cabeça dele, não tira o Rodrigo, tá? Eu Sa- acho que depois daquelas temporadas no Real Madrid com Vini e Rodrigo, ele não tira o Rodrigo. Sabe uma que eu ia trazer? Essa eu preparei porque eu sei que você vai gostar. Cara, nesse formato, com essa escalação, o meu lateral esquerdo é o Carlos Augusto. Porque ele é mais ofensivo. O Brasil marca com 3, tem um ataque, um meio-campo com 4, 5 jogadores. Pô, o Brasil acaba saindo jogando um 3-5-2. Eu acho muito bom, mano. E aí a gente vai ter o Estevão aberto, foi exatamente o que aconteceu no jogo contra a Tunísia. Eu até anotei isso aqui, foi um comentário que eu vi. Me desculpa aí quem falou isso, eu vou parafrasear alguém aqui que eu esqueci quem que é. Mas que esse jogo da Tunísia, pro Vinícius Júnior, foi muito ruim. Porque num espaço curto ele não se deu. Mano, o Vinícius Júnior não jogou bem ontem. Arrumou Ontem, nada. né? Não arrumou nada. E, cara, a seleção da Tunísia é muito abaixo, né? É bem mais fraca do que Senegal. E pro Estevão foi muito bom. Então é por isso que, na minha visão, e obviamente os dois têm momentos diferentes, até níveis de confiança diferentes na seleção brasileira, mas, cara, essa participação do Rafinha na seleção vai ser importante, mas eu colocaria o Carlos Augusto justamente para dar até mais poder de meio campo pro Brasil, porque ele vai ser um cara que vai compor bem ali na esquerda, na direita tem o Estevão, o Brasil vai centralizar com Vinícius Júnior e mais um, então acho que eu tô um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim não me encheu muito os olhos não, mais uma vez, né? E isso essa conversa serve para reforçar o que a gente já falou no episódio anterior, de que não dá para convocar o Danilo, pô. O Danilo é reserva no Flamengo, jogando de zagueiro. Ele entrou como lateral. Cara, ele deu um passe constrangedor que não achou ninguém, que o Ancelotti ficou puto. E, pô, a gente tem. Eu quero agora, o doidão dos dados, que você liste 4 zagueiros que são muito melhores que o Danilo hoje em dia pro Ancelotti convocar. Essa mano, é só a hora. Não, tipo assim, eu acho engraçado que Não, mas fala os os quatro caras me também, tá? botam numas pegadinhas, É, numas encruzilhadas que não é nada Essa não combinado. tava preparado Vai mesmo, lá, é. tá ligado? Cara, eu vou falar desde o início. Cara, a gente tem Marquinhos, tem Gabriel Magalhães e tem Militão, né? Que já estão sendo convocados. Contestável, é. Alexandro, pô, do Lille. Murilo, do Nottingham Forest. Léo Ortiz, do Flamengo. O próprio Léo Pereira, do Flamengo, que é titular do Danilo. O que eu tô tomando Eu posso de ir hate no meu muito TikTok por causa do Léo Pereira, irmão. Nossa, postei um vídeo. Desculpa, tá? Eu postei um vídeo falando de quem eu convocaria jogando no Brasil. Eu convoquei Léo Pereira, Léo Ortiz, Thiago Silva, Robert Renan. Tava empolgado, tá ligado? Mas, tipo assim, pô. Inclusive, se o Fabrício Bruno tiver nessa lista, vou falar pro cara aqui encerrar o programa e a gente ir pra casa, tá? De verdade. Perfeitamente. Não, eu brinquei no
no último programa, vocês me zoaram, eu falei do Natan do Real Betis, mas o Thiago Silva também, tem muita gente nessa lista. Mas, cara, eu fiquei em êxtase com vocês falando aqui, eu concordei tudo, pô. Primeira vez na vida, tá? Ó, vamos lá. Falando que o Rodrigo tem que estar, cara, concordo que ele tem que estar. E também falando sobre o Danilo, que não dá mais pra estar, e o Carlos Augusto também. Eu acho que, cara, nessa formação é perfeito. E ele vai fazer exatamente o mesmo papel do clube. Então, pra mim, o cara que vai desempenhar o mesmo papel do clube na seleção, ele vai ter muito mais facilidade, por mais que não seja o mesmo treinador e blá blá blá, a mesma tática, enfim. Eu só Muito queria, bom. assim, falar uma coisinha do Rodrigo por eu gostar muito dele, que é o quê? Cara, o Rodrigo, ele precisa ser protagonista de um time. Então, essa história de o Rodrigo ir pro Manchester City, Rodrigo ir pro Liverpool, cara, não combina, não é o momento. O Rodrigo precisa ir pra um clube, que seja um Newcastle, que seja um Napoli, que seja um Tottenham, que ele vai ser o protagonista. Cara, o Rodrigo no Real Madrid, ele foi sombra de Vinícius Júnior e Benzema, depois na seleção brasileira do próprio Neymar, hoje em dia do Vinícius Júnior e do Rafinha, e até atualmente ele nem entra, né? O Mbappé é totalmente o centro das atenções. Chegou a hora do Rodrigo puxar essa resposta, sacou? Ser esse cara. O Vini já é esse cara, o Rafinha foi esse cara na temporada passada. Pô, por que não o Rodrigo, sacou? Mesmo que seja necessário ele ir para um time menor. Os títulos ele já tem, sacou? Mesmo que ele não vá ganhar títulos, os títulos ele já tem. Então acho que é um ponto de partida que eu acho interessante pro Rodrigo. Eu acho que é um movimento pra ele fazer até, mano. A gente discutiu isso, até um comentário que a gente. Enfim, a galera que tá acompanhando os cortes aí na rede social deve estar acompanhando também. Que é o corte que o Dartan fala do Anthony. É um pouco emblemático por ele comparar ele com o Robin, sim. Mas assim, é legal porque eu acho que o Rodrigo ele entraria até num outro caminho que ele já tem os títulos, igual o Dartan falou. Ele já tem a expressão de ser um baita de um jogador. E, cara, é ir pra tentar jogar, mano. E novo, vai pra né, Juventus, mano. Pô, ir pra Juventus é um status, cara. Por mais que não esteja tão bem, mas eu acho que ele precisa de chegar. Ele tem que chegar em um lugar pra ser o cara, igual o Dartan falou. Se ele for pra um clube pra ele ser só mais um, já era. Ele vai cair no esquecimento, vai começar a ser emprestado, Brasil. Acho que isso é muito difícil acontecer, tá? Porque ele é muito bom. Mas assim, eu indo pelo pior dos caminhos, até uma Arábia pode acabar pintando, e aí, enfim. E nessa mesma linha, de sair de um clube grande pra ter protagonismo, o Endrick parece que tá fechando com o Lyon, né? Bizarro. Então, assim, eu acho que agora talvez ele consiga algum espaço pra se mostrar. E eu trouxe aqui até que, porque o Lyon não tem um centroavante. Eu tava até analisando algumas partidas dele. Todas as partidas os caras colocam um cara diferente. Ou camisa 10, ou um ponta, eles não têm o centroavante. Eu acho que vai ser bom pro moleque, velho. Eu acho que ele vai conseguir dar uma desenrolada, porque ele não vai ter espaço no Real Madrid, pô. Tem Mbappé, aí tem o Rodrigo tá no banco, que também às vezes faz a posição de 9, e eu acho que ele não vai ter espaço e ele tem que procurar o espaço. Cara, sinceramente, eu penso que o Endrick vai destruir no Lyon. Cara, ele tá no lugar certo, na hora certa. Porque o Lyon sempre foi um clube que abraçou brasileiros, né? Desde Juninho Pernambucano, Edmilson, passando pelo renascimento do Paquetá, o Bruno Guimarães também. Ele vai estar numa top 5 ligas da Europa, que vai estar disputando também a Europa League pelo Lyon. E além disso tudo, ele tá numa liga, que é a Liga Francesa, que permite com que ele enfrente times menores, que ele faça uma quantidade de gol maior. Então, pensando em Copa do Mundo, tem tudo para dar certo pro Endrick. Agora, é pensar que ele tá 10 casas atrás, né? São 6 meses para ele passar na frente de Igor Thiago, de Pedro, de Caio Jorge, de Vitor Roque, João Pedro e Matheus Cunha, nem se fala, né? Cara, eu vou complementar. Você acabou de mudar minha opinião, tá? Eu era completamente contra ele ir pro Lyon. Completamente contra. Eu acho que ele tem bola pra ir pra outro time que precise também de um centroavante. Eu também gravei um vídeo disso aí recentemente e eu citei 3. Newcastle, não sei se precisa de um centroavante, mas, cara, ele precisa de expressão e ir pra um lugar diferente. Um campeonato melhor, pra mim. Pra se jogar, né? Pra ele ter tempo de jogo. Newcastle, Atalanta, mas aí eu acho que entraria no mesmo nível ali do Lyon, então acabaria gerando o mesmo debate. E o outro, o Betis. Ele ir pro Real Betis junto com o Anthony. Eu acho que também tem um pouco disso, mas quando você falou isso dessa parte do Lyon, da brasileirada do Lyon, eu acho também que eu consigo ver melhor. Mas assim, cara, pô, eu fico chateado, porque mesmo ele estando casas atrás, eu acho que Copa do Mundo pra ele é a próxima, assim, sabe? Eu Ele acho... é muito craque, tá? Eu gosto. Mas, e só deixar um Vitor Roque também. Pô, eu sou muito fã, mano. Nossa, e a tem gente, que jogar. a gente tinha essa comparação quando os dois vieram evoluindo nos clubes, né? Quem que vai ser melhor? O Vitor Roque ou o Endrick? E todo mundo apontava o Endrick, todo mundo, pô. O Vitor Roque é muito bom de bola, foi pro Barcelona, não deu certo, voltou, tá estourando aqui no Palmeiras. E o Endrick, eu não lembro a última partida dele, pô. Eu não sei a última vez que o Endrick jogou. Por favor? Cara,
Eu acho que é o melhor momento, porque eu tô ansioso, tá? Eu vim pra cá pensando nisso, que eu recebi um spoiler que ia ter uma dinâmica aí de vai ou não pra Copa, e achei o momento perfeito. Porque é o seguinte, a gente tá falando de Endrick, estamos falando de Vitor Roque, fiquei sabendo que o Nichola separou aí uns nomes pra É. gente, e eu queria participar disso aí, velho. Me conta essa história Ó, direito agora é aí. o seguinte, falei com o Dartan ali, a gente veio junto, né, pra galera que tá curiosa aí pra saber, a gente tá soltando uns bastidores. De toda vez como é que a gente faz, o que que a gente faz antes de vir pra gravação. Spoiler, a gente fica jogando FIFA, mas beleza. E aí, cara, eu separei alguns nomes aqui de jogadores, vai ou não pra Copa. A dinâmica é essa, eu vou falar o nome, vocês vão falar vai ou não, vai da opinião de vocês aí, beleza? Se quiserem a minha opinião em alguns deles aí, fiquem à vontade pra perguntar também. Vou começar pelo Hendrick. Não vai. Hoje não vai. Agora, se eu convocaria? Sim. Endrick não vai, não vai, Não não vai? vai, não vai. Fabinho. Cara, o Fabinho, ele tem, eu acho que ele teve a última chance dele também, tá? Eu acho que vai. E vai porque. Eu acho que a gente até comentou isso no último episódio também. Porque o Casimiro não tem um substituto. E eu acho que o Fabinho tem as características mais parecidas com o Casimiro. Não chega nem perto, tá? Eu acho o Casimiro muito acima. Mas as características são parecidas. O cara experiente, já jogou Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que vai pra Copa. Cara, eu acho que o Fabinho não vai, só pra contrastar contigo. Mas eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que tá rolando um lobby pro Fabinho ir ali. Eu vi até pela uma própria entrevista do Casemiro falando muito bem do Fabinho. Eu acho É. que as pessoas ali dentro do elenco, a galera que já tá certa, eu acho que eles querem o Fabinho junto com eles. Sabe o que que eu percebi? Eu coloquei ele aqui por dois motivos. Eu gostei muito, eu gosto muito dele. Tudo bem. Cara, não acompanhei nada dele na Arábia, beleza? Só fiquei sabendo que ele ganhou um Rolex depois de um jogo que eu vi num vídeo no TikTok. Mas eu percebi muito disso também, cara, e eu acho que isso até faz sentido porque tem um nome, um outro nome aqui, o fatídico nome que todo mundo tá esperando a gente falar, se vai ou não vai pra Copa, de que tem esse mesmo lobby. Ah, ele não vai jogar, mas ele tem que ir. Até quando a gente vai ter que levar jogador pra Copa nesse nível, né? Enfim, eu gosto muito do Fabinho, acho que ele também é o substituto. Não tem ninguém que vai entrar hoje em um jogo apertado, que o Casimiro tá esgotado pra fazer o que ele faz. E eu acho que ele é um baita de um jogador, defensivamente falando, tá? Então, por mim, só pra dar a minha nesse, eu acho que ele vai pra Copa. Vitor Roque, Não vai. Não vou nem falar muito. Não vai pra Copa. eu senti um pouco. Fala você que, mas é que Cara, doeu Vitor aqui, ó. Roque. É muito difícil falar hoje, né, É. cara? São 6 meses. Pô, a posição de centroavante é muito difícil falar vai ou não vai. Hoje, vai. Daqui a 6 meses é muito difícil de cravar. Ficou em cima do muro, eu achei que ficou em cima do. Cravrar? É, eu ia falar isso. Saiu alguma coisa estranha aqui. Achei que ficou muito em cima do muro, mas beleza. Douglas Santos. Acho que não vai, não. Eu acho que o Ancelotti vai de Alexandro na lateral esquerda. E ele deve. Eu acho que ele vai de Caio Henrique, tá? Eu acho que ele vai de Caio Henrique. Pela segurança, ele tá acostumado ali com a Europa, o Douglas Santos, por muito tempo na Rússia. Por mais que fez bons jogos na seleção, tá? Os jogos que ele jogou ele foi bem, mas eu acho que ele vai de Caio Henrique e de Alexandro. Fator várias posições, eu acho que é um negócio que faz o Caio Henrique largar na frente também, tá? Mas dá a sua opinião aí. Cara, eu acho que não vai. Ele me convenceu. É. Eu acho que, cara, a parada do Zenit é muito real, né? Eu acho que até o Luiz Henrique tá Sem arriscado spoiler, sem nessa. spoiler. Não, Tá não na sei se lista. vai estar, mas eu acho que tá arriscado pra ele. A gente não vê o Luiz Henrique jogar. Cara, inclusive, questão do ao vivo aqui. Pô, se der pra dar uma aumentadinha no ar, velho, vocês estão assistindo frio pra caramba, não? Pô, eu tô empolgado Eu tô aqui. de boa É, também, mano. nossa, eu tô Então assistindo fica com pra frio aí. caramba. Vamos Se a gente seguir aqui a conseguir, dinâmica. vamos E seguindo. nem dá também. Danilo. O zagueiro Danilo. Ou lateral. Sei lá que posição que ele faz também. Não vai, não vai. Seco assim? Não vai. Eu acho que tem chance, tá? Cara, Reais. Chances reais. porra, é que. Vamos colocar que ele vai levar 4 zagueiros, tá? E eu não tô colocando o Militão nessa conta. Tá. Eu acho que ele não vai. Eu acho que ele leva Marquinhos, Gabriel, Alexandro e mais um aí que não vai ser o Danilo. Um grande abraço pro Bremer, né? Que Cara, se tiver bem, eu tem que ir. acho que o Danilo vai se ele considerar o Militão como lateral direito na convocação. Porque aí eu acho que vai medir Militão e o Wesley. Eu acho que abre esse quarto zagueiro, né? Porque eu acho que o Alexandre do Lille, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães já estão. E esse quarto zagueiro pode ser que ele entre. Então, Só acho pra que... desmistificar uma parada aqui que a gente falou no último programa também, até pra eu tirar a máscara do clubistinha. Cara, posição de lateral direito é.
Cara, mano, é Bizarro. muito triste, mano. Tipo assim, a palavra é essa. Porque assim, pô, a gente brinca aqui, eu falo do Paulo Henrique, que ele é craque, ele é pica, ele é tudo isso. Só que, cara, o nível de seleção brasileira é muito diferente. O Ancelotti preferia improvisar um zagueiro, que tudo bem, já jogou de lateral direito e tranquilo. Mas ele preferia colocar um cara que é muito bom, ao invés de um jogador da posição, mostra muito mais uma carência da lateral direita do que uma extrema qualidade do jogador, entendeu? Eu fico meio chateado, mas assim, Paulo Henrique aí. Ficou na França, né? Podia ter vindo já, mas beleza. Andrei Santos. Um queridinho de Ancelotti, hein? Pô, isso é fácil. Vai, pô. Não vou elaborar, não. Vai. Cara, eu não tenho acompanhado muito o Andrei Santos. Eu gosto muito, acho ele um ótimo jogador. E ele não foi pra essa última convocação, né? Foi, mas não entrou. Cara, eu partindo desse pressuposto que ele foi e não entrou, acho que o Ancelotti já tá com ele na cabeça de estar na Copa. Então vai pra Copa. Richarlison. É o queridinho do Ancelotti. Então. Cara, eu acho que o Richarlison não precisa se esforçar muito, não. Ele fazer alguns golzinhos no Tottenham, ele vai pra Copa, pô. Porque ele é muito queridinho do Ancelotti, pô. Muita coisa. Eu acho que, por merecimento, pô, não tinha nunca que ir. Mas eu acho que ele vai. Moleque, tem que ter o cara resenha de vestiário, né? O cara do Tom. Né? Tá ligado? Tem do que ter o pagode, cara né? resenha do vestiário, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que ele não vai, cara, porque é questão de algum atacante que chegar lá e ir melhor, eu acho que vai acabar roubando a vaga dele. E tem os próximos amistosos, tem Igor Thiago, tem Vitor Roque, é o Jorge. Não vou repetir a lista aqui de centroavante, mas eu acho que talvez ele vai rodar nessa, mesmo sendo queridinho, tá? Mas você acha que o Ancelotti disse que esse era o último teste, né? Então, sim. Não vai ser, né? Convenhamos. Eu acho que Você ele acha ainda que ele vai ter testar alguma vamos, coisa. vamos ter novidades no ano que vem? A gente tem Muito que menos. 4 amistosos antes da Copa? É. Eu acho difícil. Em condições normais, né, de um técnico que começa um trabalho de 4 anos, realmente já teria acabado os testes, né? Mas a gente não tá sobre temperatura E aí- ambiente e muito menos uma condição normal. E aí tem uma outra questão. O Ancelotti é paneleiro? Eu não sei, velho. Eu não consegui identificar isso na seleção ainda, mas pelas convocações de alguns ali, eu sinto que ele tem os homens de confiança. É, eu acho que vai muito mais dos jogadores de confiança do que de fato ele panelar alguns jogadores. Por exemplo, quando o Casemiro foi convocado a primeira vez, pô, eu fiquei revoltado. Porque eu falei, cara, ele tá o washed lá no Real Madrid, no United, tá jogando nada, o United tava muito mal. Só que, cara, aos poucos as coisas vão se justificando. E é meio bizarro isso, porque, cara, hoje o Casemiro, eu também vou repetir a mesma frase que eu falei da última vez, tá? Não me encanta assistir a seleção brasileira mais. Mas assistir alguns jogadores que me encantavam, Casemiro, enfim, só me veio ele na mente agora. Mas enfim, ver o Casemiro voltando a jogar bem pela seleção é uma parada que me traz até um pouco mais de confiança em, opa, talvez a gente não pare só nas oitavas ou nas quartas, tá ligado? Por ter caras de confiança, mais bons jogadores, sacou? Então acho que vai muito disso. Tem dois agora pra finalizar. Luiz Henrique, Ser direto, Luiz Henrique vai pelo que ele mostrou na seleção. perfeito. Também acho que vai. Acho que vai. Acho que não teve nenhuma convocação que ele não foi, pô. Eu acho que o Ancelotti gosta dele, gosta das características. Ele entra todo jogo e minimamente vai bem, fez gol. Então acho que vai. E ele só não entrou porque teve o pênalti, né? O Paquetá perdeu o pênalti ali, ele já tava pronto pra entrar. Cara, só pra trazer uma antes aqui do Paquetá também. Paquetá, inclusive foi uma dica do Orlando aí, salve Orlando, tá aqui com a gente aqui no estúdio. Vi muita gente debatendo, cara, sobre essa parada do Paquetá e do Matheus Cunha, do Matheus Pereira. Vou falar de novo, né, pra ficar bonito. Vi muita gente debatendo sobre o Paquetá e o Matheus Pereira. Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, se existe uma comparação, se são jogadores que fazem a mesma função, ou se é uma comparação ali mais de revolta por ele ter perdido um pênalti ali, enfim, o aproveitamento dele de pênalti também na seleção brasileira, metade, né? Acho que agora até ficou pior, mas, enfim. Cara, os números do Matheus Pereira, acho que na única temporada que ele teve na Premier League, são muito melhores do que os números do Paquetá na Premier League. Porém, são posições diferentes, né? O Paquetá sempre jogou mais de segundo volante, apesar de que hoje no West Ham ele não tá fazendo essa posição. O Matheus Pereira era um meio atacante quando ele era do West Brom. Desculpa a pronúncia se estiver totalmente errado, o inglês não é o forte aqui nessa casa. Mas, cara, ele foi rebaixado com o West Brom, tem várias questões. O Paquetá foi campeão pelo West Ham. Cara, West, tá difícil de falar aqui, mas assim, Zero, né? é muito difícil, cara. Mesmo que os números do Matheus Muito Pereira cruel o tenham recorte, sido né? melhor, cara,
Um tá 4 anos, 3 anos em um clube e o outro ficou um, né, cara? Difícil. É um jogador que. Perdão, Lucas, mas eu acho que é um jogador que ele entra naquele papo. Ele tinha que ter entrado no papo de semana passada. Tem que testar, cara. Pô, eu acho que ele é muito acima. O Lucas tá veementemente fazendo assim enquanto eu falo. Negando de todas as formas. Mas eu acho que ele é um cara que ele tem que ser testado por conta da posição. Eu acho que no Brasil hoje a gente não tem mais aquele camisa 10 que vai construir o jogo, igual o Matheus Pereira tem o potencial de fazer. Tudo bem que o Brasil não usa esse cara, do camisa 10 fixo. Tanto que é o Matheus Cunha, o camisa 10 moral ali, né? Podemos falar assim. Reveza muito com o Rodrigo também. Mas eu acho que ele é um cara que deveria ser pelo menos testado por conta da boa fase. Já que se a seleção realmente é boa fase, ele tinha que ir. Mas só que, aparentemente, não teremos mais testes na seleção. Então acho que acaba até pra ele um ciclo ali de possível Copa do Mundo. Enfim, ele é novo, né? Pode até estar na próxima, mas aí ele vai a lá Tyson, na minha opinião, tá ligado? Eu acho o Matheus Pereira bom jogador e nada além disso, tá? Eu Beleza. acho ele bom jogador e não acho nível seleção. E não vejo ele com espaço. E a comparação com o Paquetá, pra mim, é inexistente. O Paquetá é muito melhor que ele. Só que eu acho que nesse recorte de 2 anos que teve toda a treta do Paquetá, ele não jogou bola. O Paquetá esqueceu como joga bola. É. Então, assim, eu acho que eu não convocaria o Paquetá também pelo que ele tem jogado. Convocaria ele pelo histórico, claro. Ele é bom jogador, mas acho que não existe essa comparação na minha cabeça. Pra finalizar agora, pra gente mudar de assunto. Ele, né? O Ney. Mas, ó, eu sei que tem coisa separada aí também. Muito bom, né, meter esse Miguel como se a gente não tivesse conversado antes. Tem coisa separada aí que alguém mandou não sei o que, hein? Mas enfim, Moleque. Neymar aí. Eu vou falar que não vai, porque o Ancelotti não tá convocando ele. Mas, cara, eu não vou mentir que teve um seguidor nosso, Matheus Pamplona, não conhecia, Grande tá? abraço, Vocês mano. Um entram abraço aqui. pra ele aí na Cara, câmera. grande abraço. Cara, ele falou o seguinte: tem que convocar o Neymar, ainda que seja pra reserva, pra blindar o elenco. Porque as críticas se concentrariam nele, porque ele é o Neymar e ele é um imã de críticas, é impressionante. Sejam positivas também, é um imã, né? E, cara, é impressionante. O Neymar, ele tem uma liderança dentro daquele time que ele, como 26º jogador que seja, né? Que agora são 26 convocados, talvez possa ser uma possibilidade. E aí, Luquinhas? Mais uma vez eu vou reiterar, gente. O que virou corte na semana passada. O Neymar, saudável, ele tem que ir pra Copa. E é isso que o Matheus, nosso seguidor, falou. Inclusive, um abraço, Pamplona, meu parceiraço. Cara, ele vai blindar os caras. Primeiro, porque ele é o Neymar. A mídia vai estar toda em cima dele, sabendo se ele vai querer jogar, se ele não vai querer jogar, se ele vai estar disponível pra jogar. E, porra, tem muita coisa envolvida, velho. O cara já jogou 3 Copas do Mundo e tá doido pra ganhar. Eu acho que ele é o cara que tem que estar lá. Pô, fala um negócio pra vocês. Estamos falando aqui das opções do italiano Ancelotti. Pega essa transição que eu vou fazer. Tá. E pro falar em italiano, vamos falar da nossa querida seleção italiana, que aparentemente corre o risco de ficar mais longe de mais uma Copa do Mundo, né? 2018, 2022. Cara, que loucura é essa eliminatórias da Europa, hein? Então vou começar aqui. Me fala um jogador que faz a diferença na seleção da Itália hoje, tirando o Donnarumma, que é o goleiro. Barella. Tá de sacanagem. Reteg, Que indicado Barella, a melhor do Reteg, mundo. que é isso? Pelo amor Tamo de junto. Deus. Pode ficar feliz por mim aí, que eu sei Não, que você calma gostou aí, desses gente. caras. Não dá. Cara, eu não. O Barella, beleza. Bom jogador. Não, eu não acho que ele muda jogo, não. Não, pô, não tem um cara que faz a diferença, velho. Nem você pegar o conjunto também não faz diferença, velho. Tanto que os caras vão pra repescagem, tomaram 4-1 da Noruega agora. Não que a Noruega seja qualquer seleção hoje em dia, tá? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas, pô, a Itália, eu não sei como é que vai ser a repescagem, acho que é mata-mata só. Eu não sei como é Cara, que aí funciona, eu não vou lembro. deixar do 2x aí. É, a Itália vai pra... Quem quiser, é hora de novo, hein? Mais uma vez pra vocês aí. A Itália vai pra repescagem que é específica da Europa, né? São 2 repescagens pra Copa que vai ter agora. Uma do mundo, de todos os continentes, e uma só da Europa. Mas, cara, eu vou falar uma verdade aqui, e, pô, você me desculpa, mas é o seguinte, cara, a Itália tomaria um apavoro do Flamengo hoje. Cara, você pega o ataque da Itália, Esposito, Reteg, Dualca, foda-se, e algum outro jogador de algum time pequeno da Itália contra Samulino, Arrascaeta e Pedro. Modéstia à parte, eu sei que tem uma volância boa, eu sei que tem um zagueiro bom, um goleiro ótimo, mas assim, mas hoje,
a Itália toma apavoro do Flamengo, cara. Eu vou concordar, velho. Cara, Eu é tô muito rindo, triste, velho. viado. Eu Nossa. Mas é verdade, velho. O time da Itália é ruim, gente. Vai chegar se classificar pra Copa, vai chegar e não vai passar da fase de grupos, velho. É tão ruim que o Jorginho foi pro Flamengo, pô, nem foi pra Itália. Sacanagem, sacanagem. Mas assim, cara, principalmente meus familiares, eles têm muito apego com a seleção da Itália, né? É real, assim. Meu tio, cara, ele torce pra Itália na Copa do Mundo. É nesse nível. Não tô de sacanagem, tá? Então, assim, eu acho que, levando num contexto geral, cara, a Itália tem A Itália tem 4 Copas do Mundo, pô. É um fracasso pra mim completo não ir pra Copa de novo. Porque, cara, não é possível que não vai acontecer alguma coisa pra mudar essa situação. Igual a gente fala aqui no Brasil, quando o Brasil não ganha Copa América, Copa foda-se, Copa do Mundo. Pô, vamos mudar alguma coisa, a base tá sendo mal preparada. Assim, cara, a Itália... Até anotei os caras aqui que pra mim são os destaques. Deixa eu pegar no meu... Só um minutinho aqui. Donnarumma, Barella, Retegui e Di Marco. Foram os caras que eu dei destaque aqui na Itália. Cara, Di Marco, lateral. É. Pô, Retegui é eu que jogava aqui na Argentina? Não, ele tava na Itália. Onde que ele tava aí, paizão? Atalanta. Ai, que cara chato, né, velho? Muito chato, né, mano? Mas enfim, tava na Atalanta e, cara, é bizarro, assim, pra mim não ir uma seleção tão relevante é decepcionante. Decepcionante completamente, assim. Cara, e pra falar que a gente não foi hipócrita, né? Esse Retegui é o que jogava aqui no Tigres da Argentina, porra. Só Pô, não ele, tinha essa, acho não que ele, tinha se eu não essa. me engano, ele nasceu na Argentina, né? Ele nasceu na Ele Argentina. tem dupla nacionalidade. Cara, eu ia falar que era pra gente não ser hipócrita, porque a gente tá falando do perdedor, entre aspas, que ainda tem chance de ir, tem muita chance, né? Porque vai ter muito time ruim na repescagem, nessa Copa de 90 mil times. Mas assim, vamos falar da Noruega, que aplicou um 4-1, né? Que vai chegar numa Copa do Mundo que não chegava desde 98. Cara, e só um parêntese sobre a Noruega. Você sabe que a Noruega é a única seleção da história que nunca perdeu do Brasil. E pega isso, são 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, e 2 dessas derrotas, verdade, uma dessas 2 derrotas foi numa Copa do Mundo de 98, que a gente chegou na final. Na estreia, né? Acho que o Brasil Loucura, né? Loucura, Doideira. cara. E aqui, eu vou falar, pode ser um absurdo, tá? Se a Noruega não pegar nenhuma seleção potência que são favoritas ao título, vai chegar na semifinal pelo menos, tá? Eu tava pesquisando sobre os jogadores hoje, todos jogam em alto nível na Em Europa. grandes ligas, eu vi isso também. Só um meia que foi titular agora contra a Itália, que joga na Noruega ainda. De resto, todo mundo joga em grandes ligas, principalmente da Premier League e da Série A da Itália. Então, assim, a seleção é forte. Tem, porra, o Haaland, que é absurdo, né? Ele carrega a seleção. Até o Sorloth, que eu acho horrível, tá jogando bola e fazendo gol. E eles jogaram contra a Itália sem o Odegaard agora, né? O Odegaard nem jogou. É. Então, assim, é uma seleção que vai dar trabalho na Copa. E se não pegar nenhuma das favoritas, Espanha, Argentina, nem vou colocar o Brasil, que se paga no Brasil. Chega na semifinal. Cara, e pra não deixar passar, tá? Pro próximo tópico eu não falar disso, cara, eu queria falar um minutinho que seja especial pra Erling Haaland. Cara, Erling Haaland e mais 2 carinhos também dessa eliminatória que jogaram muito nessa última data. Cara, a bola de ouro de 2026 já tem dono. Ela tá dividida entre Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland. A não ser que o Brasil seja campeão da próxima Copa e o Vini ou o Rafinha carregue o Brasil nos O Neymar. 8 jogos que tem pela frente, cara, Mbappé fazendo gol todo jogo no Real Madrid, Haaland levando a Noruega sozinho pra Copa do Mundo, e ainda o Harry Kane, camisa 10, volante, distribuidor de passe, fazedor de gols. Cara, a bola de ouro tem dono. Infelizmente, não é brasileiro. Cara, estatística bizarra. 16 gols em 8 jogos do Haaland nas eliminatórias. Assustador, 2 gols por jogo e jogando contra boas seleções. Vou completar um negócio que você falou, depois vou discordar de você rapidamente sobre a bola de ouro já ter dono, porque eu tenho um outro cara em mente aqui. Mas, cara, eu acho que de qualquer forma a seleção da Noruega ela chega em um patamar diferente, porque, vamos falar a verdade, quando a gente vê essas seleções, Noruega, Finlândia e qualquer outra seleção média da Europa, Cara, a gente odeia não vai ficar com Escandinávia, medo. O cara odeia Escandinávia. Não, meu sonho é ir pra Finlândia, inclusive. Não, nem Escandinávia? Ou é. Ih, não, dois- nórdico. Não sei, Escandinávia é. Conhecimento Volta pra mim geográfico, quarta. Volta pra mim aqui, volta pra mim aqui. Quarto conhecimento Deixa ele geográfico. sozinho ali, vamos, até perdi o que eu tava falando aqui. Pô, o cara me distrai muito fácil. Mas enfim, brincadeiras à parte. Cara, eu acho que de qualquer forma, em qualquer jeito que a seleção da Noruega chegar, já vai ser um pouco mais respeitada, posso usar essa palavra? Não sei, foi a que veio na minha mente aqui, mas eu acho que já vai ser um pouco mais temida.
A galera já não vai, tipo assim, pô, é uma seleção que dá pra gente chegar. Não, eu acho que inclusive essa Copa do Mundo, eu tenho na minha cabeça que ela vai ser uma das mais disputadas de todas, porque tem muito jogador bom jogando em muita liga boa e com uma performance muito boa. Isso é bizarro. E agora, pra devolver o que você falou, eu não acho que a bola de ouro. Até travei aqui. Porque... Se falar do Ryan, é melhor continuar Não, travado. não. Não precisa falar, não, tá? É porque o Raio tá indo pro Barcelona, né? O segundo Yamal, né? Tá indo pra lá. Depois a gente fala disso. Mas eu acho que o Harry Kane é a bola de ouro esse ano. Por N motivos. O principal deles, foram 8 gols em 8 jogos agora na eliminatória. Média bizarra. Lá no Bayern, tá brincando, né? Joga de camisa 10, joga de volante, joga de segundo volante, de centroavante. Primeiro que é o sonho de todo treinador ter um cara que resolve o jogo assim. E segundo que, cara, ele tá comendo a bola. E, assim, eu gosto muito do Haaland. O que eu posso falar que agora vai ser cortado pelo Orlando, ele vai me tirar de contexto. Mas eu acho que o Haaland, ele é um empurrador, ele é o fazedor de gol. Eu não acho que ele é o mágico, entendeu? Porque o Harry Kane, eu acho que ele é muito mais impactante do que o Haaland. Cuidado, hein? O Harry Kane ele é muito mais impactante que o Haaland dentro do jogo. Só que o Haaland, ele é resultadista. Eu acho que o Harry Kane, ele é muito mais plástico. E eu acho que a bola de ouro tem muito mais a ver com plasticidade do que só gol. E- Tipo o Lewandowski, que ser bola de ouro pra mim é revoltante. Conclui seu raciocínio pra mim. Já que você já falou mal do Haaland à toa, Não, fala não falei mal, mal, não fala falei mal. mal do Mbappé também pra Não você falei continuar mal. seu raciocínio Não, aí pra ó, de mim uma é, vez, velho. pra mim é Harry Kane, Haaland e Mbappé. E o Mbappé eu acho que ainda até passa, porque a França, pra mim, é favorita à Copa do Mundo esse ano. Então, ele pode passar e de braçada. Mas eu sou Harry Kane hoje, dia 19, né? Dia 19 pra quem chegou aqui, né? Por causa do corte. Dia 19 de novembro, eu sou Harry Kane, bola de ouro. Então, encerrando o assunto É, data até FIFA, porque seleção... também com essa Copa de 1000 seleções, todas as boas vão se classificar, não vai Exato. ter muito pra falar, né? Ô, Exato. gente, a Alemanha ganhou do É. Liechtenstein. Desculpa, irmão. Então, Se você quer assim- saber disso aí, não vai ser hoje. Mas vamos falar um pouquinho de Brasileirão. A corrida pelo título aí, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro correndo por fora. A gente tá tendo... Vai começar hoje a rodada, né? Começou ontem, na verdade, com fogão. Mas começa hoje, o Flamengo joga com quem? Fluminense? Fla-Flu hoje. E o Palmeiras? Vitória que já deve estar jogando, inclusive, né? São 8 e pouquinho agora, a hora que a gente tá 8h20. gravando. O jogo começou às 0x0, 7h30. atualização em tempo real. Meu Legal. editor Orlando. O melhor, tá? Um abraço. Tamo junto. E o Fluminense vai aprontar pra cima do Flamengo? Pode aprontar, tá? Mas eu quero trazer uma pauta sobre isso aí. E é uma notícia, pô, foi hoje que saiu, né? Lesão do Pedro. E eu acho que essa lesão do Pedro atrapalha o Flamengo em todas as disputas agora. Tanto a Libertadores quanto o Brasileirão. Cara muito importante, velho. Jogador, fazedor de gol. E aquele cara que é plástico também. Então, cara, não é só o fazedor de gols. Cabeça, resvalou, bola na perna, no braço. Tem Então, recurso demais. tem né? muito recurso e, cara, eu acho que ele é um jogador muito impactante pra você perder pra uma final de Libertadores. Muito impactante. Tudo bem que, pô, igual eu falei no último episódio, né? O Flamengo sai o Thanos e entra Jesus Cristo no ataque. É bizarro. E, enfim, não vai fazer uma diferença bizarra. Mas, assim, eu acho que o Flamengo tem peça ali pra repor 7 vezes se precisar. Mas eu queria ouvir de vocês, cara. Vocês acham que atrapalha? Eu fiquei pensando muito nisso hoje, até antes de encontrar vocês, meus queridos amigos, mas eu acho que atrapalha muito o Flamengo pensando em Campeonato Brasileiro e Libertadores, principalmente por rodagem, né, cara? Então vai ter muita coisa acontecendo agora e eu acho que é. Oi, O Flamengo é principalmente pra Libertadores atrapalha porque o Plata, que é o substituto do Felipe Luiz pro time, tá suspenso. Então, assim, Nossa, é verdade. não sei o que ele vai arrumar. Eu acho que ele deve colocar o Bruno Henrique de centroavante, apesar da entrevista do Bruno Henrique falando que ele não quer jogar de centroavante. Mas não tem muito o que fazer ele, não. E acho que abre um precedente maior pro Palmeiras ganhar o título, inclusive. Cortando meu coração falando isso. Mas o Flamengo perde muita coisa sem o Pedro. Pô, luz verde atrás do Lucas no próximo programa? Faz sentido, olha lá. Combina bem, mano. Ele já tá na cortina a preta ali. Mas, cara, só pra te devolver uma parada agora, e eu até anotei isso aqui também. Não vou falar sobre o Ryan ainda. Calma, galera. Segura que daqui a pouco eu venho. Queria ouvir um pouquinho do seu Botafogo, mano. Tô sentindo que é hora de você abrir o seu coração, tá ligado? Sobre essa temporada. E, cara, pra mim a temporada do Botafogo acabou já, tá? Acabou ontem. Acabou a temporada ontem pra mim. Bizarramente decepcionante, no meu ponto de vista. Tô tentando não ser clubista, mas bizarramente decepcionante essa temporada do Botafogo. Por falta de preparo, não disputou nada. Enfim, fala um pouquinho aí, com um pouco de emoção de ontem. Mas, assim, uma emoção trágica, né? Porque é o esporte. Com todo respeito, mas já tava rebaixado.
Não tem como. Cara, só pra falar que eu não dei pitaco e foi isentão nessa disputa de título aí também, antes de eu falar do meu fogudo, queria falar uma coisinha que é verdade, cara. Cara, só teve disputa no Campeonato Brasileiro desse ano porque o Flamengo tava pipocando pra time pequeno. Cara, tem um dado que o SofaScore levantou do rendimento do Palmeiras contra os times grandes. Cara, isso é uma loucura. Cara, pega essa estatística. O Palmeiras contra o G6 do Brasileirão na era Abel Ferreira. São 56 jogos, 9 vitórias, 19 empates e 28 derrotas. 27,4% de aproveitamento, 51 gols sofridos, 81 gols sofridos e só 51 feitos. Irmão, a disputa desse Campeonato Brasileiro tá simplesmente porque o Flamengo estava pecando contra os times pequenos. Porque nos confrontos diretos deu Flamengo, nos times grandes o Flamengo também ganhou, e o Palmeiras vem seguindo, né, essa máxima do Abel Ferreira, tá? Você quer que eu conclua ou você quer que eu vou Não. pro meu Botafogo? Conclui e traz o Botafogo rapidamente pra gente falar da Super Série B. Cara, a conclusão é que eu acho que, pra nossa tristeza como rival, vai dar Flamengo esse Campeonato Brasileiro e é rezar pra Libertadores, tá? Mas chegou o tópico que eu não queria chegar. Cara, eu nem sei porque ele puxou esse assunto, tá ligado? Nós nem falou disso antes, mas, pô, é porque dói o coração, sacou? Cara, meu Botafogo é decepcionante a temporada 2025. A gente tem um momento bom na temporada, que é a vitória contra o PSG, que vai ficar marcado na história. Tirando isso, cara, eliminação na Libertadores para LDU nas oitavas de final. É agora, Eliminação na Copa do Brasil pro Vasco, que com todo respeito ao time do Vasco, é inferior ao time do Botafogo. O Botafogo Oi. não tá no top 4 do Brasileirão, que pelo investimento que teve, era pra estar. Sim. E assim, sobrou o que pra gente? É rezar pro Palmeiras ganhar a Libertadores e o Galo ganhar a Sul-Americana, se bem que não vai abrir vaga, né? É Não. rezar pro Palmeiras ganhar Rezar e a pro gente Flamengo conseguir ganhar. passar o Bahia e conseguir ir pra Libertadores direto. Eu acho que até pro Botafogo é bom até o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil também, né? Calma aí, Por causa cara. do... Não, da vaga. Eu tô Calma. na disputa também, irmão. Calma aí, cara. A partir do mês que vem a coisa vai ficar esquisita nessa mesa aqui. Mas o Cruzeiro também tá na disputa, então acho que pro Botafogo é até melhor, né? Até porque do outro lado tem dois rivais, né? Então a gente acaba pegando ali uma tabela um pouco pior. Cara, eu separei um negócio pra falar com vocês aqui rapidamente. Eu vou só deixar um desabafo, tá? Recebi muitas mensagens aí da galera ali brincando, os nossos amigos principalmente, pra gente falar sobre o Ryan, mas eu não queria falar. Queria ouvir vocês, tá ligado? Tipo assim, uma coisa que eu separei aqui só foram alguns dados, e eu tô tragicamente falando isso, tá? O Ryan ele só não vai ser vendido mais caro pra qualquer outro time da Europa porque ele joga no Vasco. Ele tem bola, ele tem números, os números estão aqui. E ele tem qualidade, cara. Eu acho que ele realmente é um moleque muito bom. A gente tava até brincando aqui, comparando ele com o Guinegão, mas eu acho que eles, cara, estão na mesma prateleira de bons jogadores jovens que podem resolver jogos a qualquer momento. Então, assim, eu acho que ele só não vai ser vendido mais caro porque, infelizmente, ele joga no Vasco, mais números ele tem, tá ligado? Eu queria ouvir um pouquinho, principalmente de você, sem clubismo agora. É um cara que a gente pode ter um olhar um pouco diferente, é realmente um jogador, ou porque, cara, a gente fecha, a gente torce pro nosso time e fica numa bolha, né? Verdade é essa. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, até do Lucas também, por estar num outro estado, futebolisticamente falando. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Ele é realmente um moleque que encanta, assim, que chama atenção, né? Encanta, eu acho que não, mas que chama atenção. Cara, me dói ter que complementar o que você tá falando e concordar, tá? Porque você sabe que eu sou fã de discordar de você. Mas é o seguinte, cara, eu divido o Ryan numa categoria que é: primeiro veio o Hendrick, depois veio o Estevão e agora é o Ryan. A grande verdade é que o Ryan não tem essa mídia por ele estar num time de meio de tabela. Sim. É o que é o Vasco hoje. Se o Ryan tivesse no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro, eu tenho certeza que a conversa de Barcelona que apareceu agora já tinha aparecido há 6 meses atrás e ele já estava vendido por milhões e milhões de reais. Não, e a gente brincou com a comparação com o Guinegão, mas eu acho que não tem comparação, não. O Ryan é acima, bem acima. E eu, inclusive, prefiro, não sei você, que assiste o jogo do Vasco, eu não assisto tanto, mas eu prefiro ele de centroavante do que de ponta direita. Eu acho que ele tem mais recurso, ele consegue, pô, fazer gol à beça toda hora, ele tem estatura, tem força. Eu acho que estão especulando o quê? 30 milhões? Eu acho que o Barcelona não deve oferecer mais do que 30 milhões por ele. Então, Deve se ser uns tivesse no 30, Flamengo, 30, já 20. seria pelo menos 40 milhões. Pô, Foi o que eu falei, eu acho que pelo Vasco estar realmente no meio de tabela e problemas financeiros, problemas de gestão, enfim, toda a lama que o Vasco estava enfiado agora há pouco,
realmente eu tenho na minha cabeça também de que a conversa seria completamente diferente, porque, cara, eu até brinquei aqui, falei que eu separei os números, mas é verdade, tá? Ó, tanto o Estevão quanto o Endrick, quanto o Ryan tiveram mais de 45, 50 jogos, foram 15 gols para cada um, o Endrick teve 14, e o grande diferencial do Estevão nessa comparação é que ele teve 10 assistências e o Ryan teve uma, né? Mas eu acho que justamente por jogar em posições um pouco diferentes. E eu acho que por característica também, né? Enfim, brincadeiras à parte, só quis passar rapidamente sobre esse tema, porque o Barcelona vai jogar com 2 Yamal agora, né? Tô zoando, puxa aí, vai. Cara, e falando de promessa, pra gente falar que não, pra não falarem que a gente falou do pessoal lá de baixo da tabela, cara, Robinho Júnior. Cara, Robinho Júnior tem que ser titular do Santos. A grande verdade é essa. Moleque de 17 anos, vai pra cima, não tem medo, é decisivo, é importante. E, cara, as pessoas pra analisar o Robinho Júnior associam ele ao pai. Gente, ele não tem culpa pelo que o pai dele fez ou não fez. Ele é uma pessoa, o pai dele é outra, tá? Ele nasceu filho dele, não tem o que fazer, mas vamos separar, né, a obra do artista, tá? Se pode falar desse jeito. E o que eu queria concluir nisso, cara, vocês têm noção que o Robinho Júnior fez o gol mais importante do Santos na temporada? Fez o gol, não. Deu a assistência mais importante do gol do Santos na temporada, que foi o jogo contra o Palmeiras? Pô, loucura, né? Esse paradigma, a frase pra mim é perfeita. A base sempre resolve. Corinthians, Vasco, Santos, times que têm necessidade, tem que usar jogador da base, mano. Não tem como, não tem jeito. Ah, mas pô, vai botar um moleque na fogueira. Se o moleque é bom, ele vai resolver o jogo, mano. Na minha cabeça é isso, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um assunto que a gente também pode finalizar, até porque a gente englobou outros jogadores ali, mas eu acho que a gente pode ficar por aqui. Agora, eu acho que pra gente trazer, eu vou até deixar o Dartan falar que ele já tá perguntando aqui sobre alguma coisa, mas eu queria falar um pouquinho rápido sobre a Série B. A gente vai ter a última rodada agora nesse final de semana. Como eu falei, a gente tá gravando dia 19. Queria ouvir um pouquinho de vocês, porque aparentemente teremos carilismo na Série A novamente, né? Pra Cara, loucura de alguns, né? teremos carilismo do meu amigo Lucas. Teremos também o meu querido Coritiba, que tá voltando, né? O Atlético Paranaense, que deve voltar também. Mas, cara, eu quero dar a palavra hoje com um cara que veio dedicado. Pô, Criciúma, eu tô muito feliz. Falta muito pouco pro Criciúma subir. Queria que o Nicholas, que tá um pouco clubista hoje, desse uma palavrinha sobre essa ascensão do Criciúma. Bom, brincadeiras à parte, a galera que procurar alguma coisinha aí que chegar até a gente por causa de algum fator ou de alguma curiosidade. Cara, eu tive a melhor experiência de um jovem que pode torcer, que gosta de futebol, que é assistir um jogo no Heriberto Rios. Cara, é uma das melhores, na verdade, é um dos melhores ambientes pra você se assistir um jogo de futebol. A cidade respira o time. É uma parada surreal, velho. Você vê gente na rua com camisa o dia inteiro, criança e pessoa de idade. É bizarro, cara. O jeito que a torcida gosta do time é muito maneiro. E é literalmente em tudo, rapaziada. Estacionamento é preto, branco e amarelo. Loja de conveniência, shopping, tem bandeira em todo lugar. E, cara, eu acho que até por questões de torcedor mesmo, por fã de futebol, na minha cabeça, cara, e por esse aspecto futebolístico, o Criciúma merece estar na Série A muito mais que vários times que estão lá. E, enfim, eu tenho alguns aqui pra citar, mas eu acho que não vale a pena entrar em rixa com ninguém, né? Mas eu acho que a situação do Criciúma, que quase começou o ano final da tabela, pô. Perdeu vários jogos em sequência, fez uma baita campanha de recuperação. Então, assim, e tem uma baita de uma estrutura, tá? Uma coisa que a gente não tem ideia, mas a estrutura do Criciúma, cara, pra mim é de um time de Série A, principalmente pela qualidade das paradas que tem lá. Enfim, dá pra gente colocar depois aí, mostrar algumas coisas de como é que é lá também. Mas, cara, muito legal, muito legal. Eu realmente gosto do time, acho que é um time em potencial e realmente tem chance de subir. E se eu pudesse votar para subir alguém, eu escolheria o Criciúma e a Chapecoense. Mas eu acho que pelas contas não vai ter como subir os dois, né? Só se acontecer alguma coisa. Série B, Série A, eliminatórias da Europa, seleção brasileira. Você acha que faltou alguma coisa? Não, faltou só falar que papelão da torcida do Curitiba, né? Que o time subiu e eles ficaram vaiando lá. De resto, eu acho que é isso. Eu entendo, viu? Vou falar a real. Não, para. Eles estão com medo de perder o título pro Atlético Paranaense. A verdade é essa. Pô, cara, eu odeio o Curitiba do nada. Não, de verde, pô. Ah, é. Mas enfim, pô, eu acho que só pra gente finalizar também, eu achei patético também, tá? Brincadeiras à parte. Mas, cara, dá pra entender porque o retrospecto do Curitiba nos últimos jogos é bizonho, né? A gente tava conversando lá no nosso grupo, que tem nós três aqui. Só trazer uma estatística Por rapidinho favor, do Curitiba, essa eu só pra gente queria. finalizar. São 37 jogos na Série B, 37 gols. É líder, tá? Eles tiveram 15 rodadas sem fazer gol.
Foram 9 empates em 0-0. Tem que vaiar. Então, assim, porra, mas subiu, gente. O objetivo era esse, não era não? Comemora sábado. Vaias. Mas é fora de casa, né? Ah, é. A sorte deles que o bicho papão da Série B, meu Vasco da Gama, não tava lá, né? Senão Porque acho que eles senão, tinham ó. ficado mais um ano na Série B. Era tchururu. Mas enfim, eu acho que tem mais alguma coisa. Querem passar por algo? Tranquilo. Falar que o LeBron é o maior esportista da história? Tô sacanagem, vim falando essa no carro, no caminho. Enfim, eu acho que é isso, né, rapaziada? Finalizamos por aqui mais um Vale a Resenha de hoje. Eu acho que o que valeu a resenha do programa foi nós aqui falando um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu. Hoje tem rodada, então semana que vem a gente já volta falando de Brasileirão. Graças a Deus acabou a data FIFA, eu tava de saco cheio, só queria sofrer com meu Pumitinho jogando de lateral direito. Pô, que saudade. Mas enfim, é isso. Agradecer a todos vocês aí, considerações finais aí de alguém, se quiser. Ó, as redes sociais, mais uma vez, estão na descrição. Pra quem chegou até aqui, viu até o final, comenta aí, Dartan Botafoguense. Fechado? Tamo junto. Um beijo pra todos vocês aí. E é isso. Cara, e pra agradecer mais uma vez todo mundo aí que teve com a gente, que assistiu até o final, tá? Dar um recadinho, né? Queria falar que a camisa do Nicholas estava linda hoje, estava difícil de concentrar, cara. Mas pra finalizar, semana que vem a gente tá de volta, sem data FIFA, com muito mais assunto. Premier League, pô, que saudade. Difícil conversar na data FIFA. E agradecer a galera também que tá acompanhando o nosso corte nas redes sociais. Os vídeos no YouTube estão bem legais, os comentários estão legais. E é só o começo de uma coisa que, se Deus quiser, vai ser bem grande. A gente tá curtindo muito fazer isso aqui e curtindo muito os feedbacks que vocês têm mandado pra gente. Então, finalizando, um abraço a todo mundo. Muito obrigado Ah, é pela... lá, né? Pode ser lá também. Verdade, agora tem como abrir Valeu! aqui, editor. Finalizando. E qualquer coisa, opa, Aí, essa aí, é boa. ó. Tamo junto, hein? Então a gente finaliza por aqui. Eu tenho que olhar pra cá, né? Porque eu tô olhando, tô querendo me ver, tá ligado? Que eu tô, pô, essa camisa é chique demais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí. A resenha foi essa. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa pra criticar, comenta aí também, né? É bom que a gente vai aprendendo junto com todo mundo. Se tiver algum elogio, deixa aí também. Porque, pô, o Dartan tomou hate essa semana, hein? Nossa senhora. Valeu, tamo junto. Valeu, galera.